Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio na sombria estrada que nos leva ao caos. Bem-vindos à Heresia do Horus, mais uma vez. O livro O Primeiro Herético, porque esse livro tem bastante detalhes e histórias que realmente são interessantes e que nos ensinam mais sobre como o caos corrompe e por que tu não deve saber do caos nunca. Então, você, bom cidadão imperial de mente pura e pequena, que abençoado seja a mente pequena demais para duvidar do seu imperador, por favor, desliga esse vídeo, prepara sua arma las e corre para a linha de frente com a baioneta preparada. Mas, se você quer realmente cair nisso aqui, vamos falar de caos, vamos falar de portadores da palavra e entre pro lado ruim da força e caia pro caos. Vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, voltando aonde paramos, só um adendozinho rápido, porque no livro anterior, aliás, no parte anterior, no capítulo anterior, tem um detalhe que é interessante e eu queria trazer, mas eu não sabia onde botar na história, então já vou falar aqui para me livrar. Quando eles chegaram perto do Olho do Terror, os astropatas que guiam a nave perceberam que esse lugar é horrível para navegar, só tem uma única rota estável que vai e que vem, onde ficava aquele planeta de Cádia, que tinha uma voz esquisita chamando eles, e no caso era uma coisa estranha. O que os astropatas diziam é que era uma voz tentando imitar uma fala humana, mas era claramente alienígena. Tipo, sabe quando um gato tenta imitar um pássaro pra, atrair o pássaro pra matar? Mais ou menos isso. É um predador tentando atrair o idiota, o Logar. E o Logar, quando ele escutou aquela voz que era claramente alienígena nos ouvidos, na mente de todos os astropatas, ele escutava o nome dele sendo chamado para ali, ele sabia e entendia o que aquela voz estava dizendo. E aí é um negócio interessante, porque nós vamos descobrir nesse livro que o Logar passou mais tempo que o deveria nas mãos dos deuses do caos quando eles foram separados pela galáxia através de material nas suas câmeras de estase. Então o Logar tinha uma influência caótica nele, já embutida desde a sua concepção. Então por isso ele consegue entender isso aqui, porque ele já está levemente corrompido pelo caos. Ele não conhece o caos ainda, mas o suficiente para entender quando o caos chama ele. Uma mente limpa que não tem corrupção do caos, que nem os astropatas aqui, não entendem o que esse negócio está falando, mas o Logar entende. E por ter somente uma rota que vai e que vem, várias naves se perderam no caminho. Se perder um eufemismo, eu estou diminuindo o negócio para dizer que elas foram destruídas brutalmente no transporte, o metal se contorceu, a nave explodiu, deu um monte de problema. Várias pessoas, astartes e civis e o pessoal que trabalhava na nave morreram, e uma das naves que foi destruída procurando esse lugar foi o escudo do Skara. O escudo do Skara, que era no caso o comandante da nave, quando ele morreu para chegar ali, decidiram os portadores da palavra chamar esse setor descoberto de Skara's Sector, em homenagem ao comandante da nave que morreu. Então o setor Skaros é o nome do comandante dos Worldbearers que morreu para descobrir esse lugar. Aí nossa, que interessante, que coisa legal. Esse livro mostra um monte de coisas interessantes. Só que aí tu para pra pensar. O Império, cara, bloqueia tudo que é conhecimento relacionado à heresia e outras coisas. Então da onde que ficaria o nome de um Worldbearer no setor
pra sempre, entendeu? Até 10 mil anos depois, ninguém decidiu, vamos mudar esse nome do setor, porque o cara que descobriu era de uma legião caótica, vamos mudar esse negócio, é lógico que nós vamos mudar isso aí. Não, ninguém mudou. Talvez o nome pegou e, tipo, quando aconteceu tudo a heresia e tal, o nome já era popularmente conhecido e ninguém se deu ao trabalho de mudar. Mas esquisito isso. É a mesma coisa que, tipo, tu pegar, tipo, um mar e chamar o mar de, sei lá, o mar do Mussolini, tá ligado? Não faz sentido. Era legal mudar isso aí, né? Não ficaria bom no contexto geral das coisas. E aqui eles manteram o nome de Wiscara Sector. Então, interessante, legalzinho, mas se tu parar pra pensar, não faz muito sentido. Aliás, vários coisas e adendos desse livro aqui não fazem muito sentido no final das contas. É meio que o autor, tipo, nossa, como eu sou inteligentão, isso aqui é a origem do negócio. Só que ele não parou pra pensar meio que na relevância a longo tempo, porque, tipo, os Word Betters, todo mundo odeia eles no final das contas. Então eles lançam moda, mas tipo, ninguém pensou em mudar o que ele... Tá, eu tô sendo meio chato e pedântico aqui, eu tô me apegando a uns detalhes pequenos, mas interessante saber que os Word Bearers criaram várias coisas, como Chaplains, por exemplo, a tradição de pintar as armaduras dos Chaplains de preto e a parte aqui do Wiscara Sector, e por alguma razão, até hoje o pessoal continua fazendo a mesma coisa que os Word Bearers criaram lá atrás, incluindo o livrinho de mão deles, o Letício Divinatus. Então, chato, mas esse cara aí quando lança uma coisa, espalha que nem fogo no mato. E agora, vamos voltar para onde a gente estava no livro anterior, que é, no caso, no ritual profano que o Logar e a Ingetel, a líder tribal, estava realizando ali, quando o resto dos soldados dela, dos líderes ali da escala de comando e um custódio chegaram junto para ver o que estava acontecendo, que eles estavam numa catacumba. Eles viram o Logar e a Ingetel com 9 pessoas sacrificadas, empaladas em lanças, e a Ingetel, tipo, dançando pelada no meio, aquele negócio esquisito. E aí o pessoal, cara, Logar, o que tu fez? Para com isso, para isso imediatamente. E o Logar disse, não vou parar. Aí o Vendata, o custódio que tava lá, falou, tu vai parar agora. Pare com isso imediatamente, você está preso e eu vou te levar para a terra. Aí o Logar olhou para ela com uma cara de grandíssimo filho da mãe e falou, você tem uma opção, ou você volta correndo para a superfície e contacta os outros, ou você tenta me derrotar agora. E o Vendata, tendo a opção de fugir e contactar os outros custódios, ou enfrentar um primarca, mais a guarda de elite que tava lá, o que tu acha que ele fez? Obviamente, ele optou por enfrentar o primarca. Cara, isso não faz muito sentido, isso é meio idiota. É meio idiota, mas, 1x1 com um primarca... Talvez até talvez eu entenda que o custódio faria isso, mas numa situação que ele tá cercado por oficiais de elite, os melhores, os comandantes ali do Serrated Suns, que é a companhia que tá aqui com ela, e ele tem que avisar essa mensagem, porque se ele morrer ele não vai conseguir comunicar aos outros. Detalhe, ele tem na armadura um teletransporte, um transporte, se ele ativar, os outros custódios vão para lá. Porém, por motivos de plot armor do Logar, tá desativado. Esse comunicador tá bloqueado e eles não conseguem nem receber as mensagens dela, nem se transportar para cá, porque tem alguma interferência esquisita acontecendo aqui. Isso aqui é do lado do olho do terror, é o caos agindo, bloqueando. Tudo bem, então o caos está bloqueando. O que me faz só pensar é, primeiro, por que o Logar tá andando sozinho e não tem sempre um custódio colado nele? Segundo, por quê? Porque um custódio só veio aqui pra ver o Logar, o resto tava fazendo o quê? Jogando xadrez, cara? Pô, vamos ali, né, é o que vocês têm que fazer, é vigiar o Logar. Tem um pra cada oficial, digamos.
tá, tudo bem, aí tava um com o Argeltó, que tava aqui vindo pra cá. Mas, sei lá, esquisito, porque a missão delas é vigiar o Logar, e eles não estão vigiando o Logar, né, falhou bruto, e se um deles, cara, nós perdemos o contato e não conseguimos nos teletransportar pra lá, a gente deve ficar preocupado? Né, com certeza não é nada. Então, esquisito, porque o livro não explica. Imagino eu que toda tecnologia de teletransporte e comunicação deve estar meio esquisita aqui perto do olho do terror. Então, por isso, tipo, tá todo mundo com todos os transportadores bloqueados. Pronto, vamos fingir que é assim. O livro não fala, mas para fazer mais sentido e para fazer os custódios parecer menos idiota. E no caso, na frente do Logar se meteram o Demos, o Shephan e o Argeltó, além de outros custódios ali da companhia de elite, porque o Demos é o Chapter Master, é o líder do Serried Sons, então ele é o líder da companhia inteira, e do lado dele tá os campeões da legião. Junto também tá o Argeltó, um oficial que ele tá junto com o Vendata, porque o Argeltó, tipo, eles treinam junto. O Argeltó até falou que os custódios, eles lutam muito bem, mas eles lutam sozinhos. Eles não têm assim um conjunto tipo de formação ou de exército. Eles lutam cada um como um guerreiro espetacular, tipo, absurdamente roubado, mas sozinhos. Eles não lutam em formação e em conjunto, e isso seria uma desvantagem para elas, lutando, por exemplo, contra os legionários. E aqui a gente vê isso porque o Vendata diz: foda-se as chances, eu vou matar esse desgraçado aqui mesmo. E aí o Demos se mete na frente, o Vendata dá uns tiros na cara do Logar, o Argeltó protege com o corpo e bloqueia os tiros. O Demos vai enfrentar o Vendata no X1, ele finca e empala o Demos e joga ele longe, junto com outro soldado que tenta bater no Custódio. O Custódio rapidamente desvia do ataque, corta o braço do soldado, decapita o cara. Depois vem um terceiro que tenta enfincar uma espada motosserra na armadura do Custódio. Ele desvia com a sua armadura absurdamente roubada e empala o cara com sua arma de energia e dá um tiro a queima-roupa, fuzilando o cara por dentro com uma arma bolter depois de quebrar a sua armadura. E agora, quando ele chega perto do Logar, o Argeltó e o Shephan, o Argeltó tá com uma arma de mano a mano bem próximo do Custódio, o Custódio vai tentar desviar, e o Shephan enfia uma bolter na cabeça do Custódio, e o Custódio diz pro Logar pra ele se entregar agora, senão a coisa vai ficar feia. E aí o Logar diz: não, e o Shephan dá um balaço. O Shephan seria o Chaplain, o líder espiritual do Serried Sons. Ele é o mestre do Chaplains, o que é. E aí ele dá um tiro na cabeça do Vendata. O Vendata também é empalado pelo Argeltó, mas ele fica vivo. E aí o Logar diz pro Argeltó terminar o ritual e empalar ele e matar o Vendata aqui mesmo, e ele seria o 10º sacrifício. A Engetel diz que precisa mais um sacrifício, e aí o Argeltó fala pro Logar: não senhor, por favor não faça isso. E o Logar diz: faça. E aí ele faz o que o Logar manda, sem pensar duas vezes, e o Vendata é morto e vira o 10º sacrifício para terminar o ritual. Afinal, o que esse maldito ritual fez? O Logar e o Argeltó agora viram uma coisa horrível. Ali no meio, aquela pessoa que estava falando com eles ali, aquela Engetel, com o sacrifício do Vendata, começa a se transformar e uma energia absurda e caótica começa a tomar forma na frente delas. O corpo começa a se deformar e aumentar de tamanho, de crescer garras, dentes, olhos, e vira uma criatura grotesca, gigante e horrível, cuja mera presença causa uma coisa ruim, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma vontade de vomitar, uma sensação péssima para quem estava ao redor. Mas pro Logar, não. E a criatura Engetel, agora a Ascendida, começou a falar com o Logar e disse: sim,
Eu tenho a resposta para todas as suas perguntas, a verdade imutável do universo, o Criador universal te chama. E o Logar diz: sim, eu quero ver, eu pagarei qualquer preço. E a criatura diz: antes de você ver, você precisa escolher alguns dos seus filhos para serem sacrificados e verem a verdade antes de você. E aí o Logar diz o que vai acontecer com eles. A criatura diz: eles vão sofrer, eles vão ser transformados, eles vão ter suas almas dadas aos deuses, e em troca eles vão ter um poder inimaginável e principalmente eles vão saber a verdade. A pergunta que você quer saber, Logar, eles terão a resposta. E o Logar, procurando alguma coisa para cultuar, aceitou depois de 2 dias ponderando o que ele deveria fazer, porque, cara, assim, ó, tu acabou de fazer um ritual matando 10 seres humanos, e né, meu custódio teoricamente é um ser humano, para criar uma criatura abominável, monstruosa e terrível, de energia desconhecida, que diz pra ti que vai matar e torturar os teus filhos, em troca de uma verdade horrível, mas é a verdade. E, cara, não acredita no maldito demônio que tu acabou de invocar. Simplesmente, não era nem pra te ter feito isso em primeiro lugar, mas em geral, né, tem um monte de sinal vermelho aqui, e o Logar, né, sendo um imbecil como ele é, ele concordou, depois de 2 dias de meditação e empoderação, se valia a pena ou não sacrificar os seus filhos em nome da sua missão que ele mesmo botou para ela, de saber dessa verdade, entre aspas. Então, este idiota, egocêntrico, malvado e cruel optou por vender a alma dos filhos aos deuses do outro lado, aos poderes da ruína. Em 48 horas, cara, aqui em off, eu já demorei mais pra decidir se eu vou ou não lavar o carro e ficar um dia sem meu carro, porque eu tenho que mandar pra lavar, do que esse desgraçado demorou pra entregar os filhos pro caos. Então, se alguém tem dúvida que o Logar é do mal, não precisa ter dúvida, né? Então, esse cara é completamente variado e ele fez um acordo com a coisa. Ele escolheu o Argeltó, porque o Argeltó já tá, né, até o pescoço aqui envolvido nessa merda. Então o Argeltó vai, e junto com ele, 100 soldados escolhidos ali dos soldados do Argeltó vão também para essa missão. Foi escolhida uma nave rápida e pequena para passar desapercebido, chamada o Lamento do Orfeu, o Orpheus Lament, e junto com o Argeltó teria 100 dos seus irmãos de batalha que foram escolhidos ali pela imensa lealdade ao Logar, e a missão do Primarca era clara: custe o que custar, me tragam a verdade. Então Morgeltó teve as ordens e ele iria obedecer àquela criatura terrível, a Ingetel Ascendida. Em troca da verdade, eles levaram a criatura até a ponte de comando da nave e eles foram então para passar pelo olho do terror. Quando a criatura chega na ponte de comando, cara, é insano. A mera presença da criatura, é assustadora essa parte do livro. A mera presença da criatura deixa as pessoas totalmente transtornadas, cria visões pesadas. Tem gente que mata um ao outro. Cara, é horrível. Essa criatura, tipo, tudo que tá ao redor dela, tipo, é péssimo, destrói, corrompe. Então, não sei se tu se tocou, causa é do mal. E aí o Argeltó,
talvez eu não devesse botar uma criatura caótica que corrompe tudo que tá ao redor e botar no meio de uma população humana desprotegida, que é a tripulação da nave. Eu acho que eu vou levar ela para um deck de observação, aonde não tem ninguém. Parabéns, Argeltó, você tirou 2 no teste de QE, seu grandíssimo gênio. Então, o Argeltó, em comparação aos outros Worldbearers, tem um pingo de QE, mesma coisa que nada, mas mesmo assim, ele levou o monstro, então, para um lugar que não tem ninguém, para o monstro matar, né? Então agora o Argeltó, na observação ali na ponte, junto com outros soldados dele, iriam fazer essa viagem de esclarecimento, uma peregrinação em busca de um conhecimento maior. Ai, que imbecis! E eles então avançaram, sendo guiados pela criatura através do olho do terror. E aqui, os eventos que vão vir a seguir, tu vai me ajudar aqui a entender por quê? Porque a criatura mostrou para eles algumas coisas e o bicho, o Ingetel, diz para eles que eles estão viajando no tempo, eles estão vendo o passado. Se isso é verdade ou não, aí eu vou deixar para ti decidir. Por quê? Porque é possível e bem provável que a criatura está fazendo uma ilusão, que não é real essa viagem delas, e a criatura está mostrando o que ele quer mostrar para fazer eles, caírem na burrice de seguir o caos. Tem outros que dizem que não, a criatura realmente voltou para o passado, e isso aqui deu origem a vários eventos que vão fazer sentido e se conectar. Se é real ou não, cabe a ti decidir. Antes de eles terem feito aquela história ridícula da esposa do imperador que deu um piti, mandou os caras voar pelo espaço, mandou os filhos pro inferno, literalmente. Isso aqui era considerado o que realmente aconteceu para espalhar os primarcas pelo espaço. Hoje a gente acha que não, acha que isso aqui é apenas uma mentira, mas vamos ver. Primeiro, a criatura mostrou para elas um passado distante, mostrou os Eldari, os orelhinha pontuda espacial, os elfos na sua ascensão. Na real, mostrou um mundo dos elfos que era tipo um mundo completamente absurdo, assim, utópico, uma coisa maravilhosa, para quem gosta de elfo. E esse mundo, os elfos viviam em paz, e a criatura falou que eles cultuavam um Deus do bem, um Deus do prazer, um Deus que traria a eles um sentido na sua existência, e com o tempo eles conseguiram trazer esse deuses de volta à vida. Eles criaram aquele que tem sede, Slaanesh, e eles criaram então o príncipe princeso do prazer. Na real, acho que é melhor chamar de princeso. Então, criando o princeso do prazer, os elfos criaram a sua salvação. O Slaanesh aqui, Slaanesh, sei lá, não entendo linguagem neutras, você entende, lamento, mas aí o Slaanesh aqui que foi criado iria coexistir e conviver com os elfos em uma perfeita harmonia, e ele iria guiar os elfos para uma existência pacífica. Porém, os elfos cruéis e malvadões viraram as costas para Slaanesh, e todo mundo sabe que tu não deve virar as costas para Slaanesh jamais. Não faça isso. E aí, abandonando Slaanesh, o que aconteceu? Infelizmente, o Deus teve que mostrar para elas
a vingança. E aí, como os elfos abandonaram os deuses tiveram que fazer os elfos de exemplo. E Slaanesh então devorou a alma de todos os elfos, destruindo seu império e transformando o que antes era a maior facção da galáxia em um buraco negro no espaço chamado o Olho do Terror, aonde eles vêm hoje, sugando os elfos pela sua soberba de recusar as bênçãos de Slaanesh. Nossa, isso é verdade? Óbvio que não. Os elfos mereciam se ferrar? Mereciam, mas eles fizeram Slaanesh sem querer. Alguns acham que alguns elfos tentaram fazer isso aí para se elevar aos homuncular e tal, mas ninguém sabe realmente se foi uma coisa premeditada ou foi puramente ao acaso. A questão é que, no instante que Slaanesh apareceu, tudo foi pro saco, literalmente e metaforicamente também. O Império foi sugado, os elfos morreram instantaneamente, somente aqueles que estavam mais longe, suprimindo as suas emoções, ou, no caso do Ebway, escondidos da presença do imaterial, conseguiram sobreviver. Então, os elfos foram destruídos de imediato. Caos não criou nada, Caos não quer coexistência, Caos quer devastação. Caos é o destruidor primordial, não o criador. Mas a criatura mentiu e os idiotas aqui dos Wordbearer acreditaram na mentira. Aí ele mostra partes ali dos elfos sendo destruídos. E aí eles dizem, não, elfo sendo destruído é bom, isso aqui deve ser o paraíso. Tô brincando. Eles dizem no livro, eles falam, cara, isso aqui é um inferno. É tudo que é ruim, é tudo que é mal, não podemos acreditar nisso. 5 minutos depois, eles estão acreditando no negócio, mesmo dizendo alguns minutos antes que isso aqui não é o paraíso, é o inferno. Vamos ver o que vai acontecer. Aí a criatura, então, volta pra Terra. Eles vão junto numa viagem pra Terra e lá eles aparecem no laboratório secreto do Imperador, embaixo do Himalaia, quando o Imperador está fazendo o projeto dos Primarcas, e a criatura diz: nós agora estamos ainda enquanto o Império dos Eldari queima. Aí tem também uma contradição, porque cronologicamente foi bem depois que o Imperador fez o projeto Astarte, e os Eldari viram os seres humanos, o planeta Terra eles viram quando tipo as primeiras criaturas saíram do mar, antes sequer do ser humano existir. Então, esquisito isso aí. Como eu disse, não dá para levar em consideração uma criatura demoníaca falando a verdade. Não dá, porque não é a verdade, com certeza é uma mentira com os resquícios de verdade misturado apenas para fazer mais plausível. Mas a criatura diz então que no laboratório embaixo ali do Himalaia estão os Primarcas, mais os soldados que estão ali viajando no tempo com a criatura não podem tocar e intervir em nada. No minuto que tu tocar em alguma coisa, o Imperador, que a criatura chama de Anatema, Anatema é uma força contrária, é uma força destrutiva contra o caos. Então essa força contrária contra eles é o Imperador. Ela diz que se eles encostarem em algo, o Imperador vai sentir e deletar eles da existência. Se é verdade ou não, por que a criatura estaria falando isso também? Para quê? Porque se for uma ilusão, se eles mexerem ou avaliarem ou tentar falar com alguém, eles vão perceber que é uma ilusão. Então talvez seja para enganar esses trouxa, ou talvez realmente eles estão viajando no tempo e o Imperador é tão fodão, que ele consegue sentir a presença deles no imaterial e deletar a alma de quem está mexendo no seu projeto secreto. Então pode ser isso, e os deuses do caos podem ter mandado eles no tempo mesmo, mantendo eles o máximo possível com a sua presença em segredo, para que o Imperador não conseguisse sentir eles nesse local. E aí, eles falam um pouco ali das Legião Perdida. A criatura diz, não, pelo amor, não chega perto desses dois aí. Por quê? Porque talvez a criatura não saiba como eles são, e talvez ela criou só uma ilusão, qualquer coisa. Então, tipo, não mexe nisso aí não. Ou
porque mexer nisso aí vai fazer o imperador sentir, não sei, mas no caso, a criatura fala então que os primarcas foram criados pelo imperador com base no caos, com base na energia do imaterial, em um acordo com os deuses. E quando eles estão ali no laboratório do imperador, eles veem runas de coaches, as runas tipo representando força, proteção, essas coisas, escrito nas cápsulas de estase. Então eles imediatamente reconhecem que é verdade, que o imperador usou o poder dos deuses para criar os primarcas, e os primarcas foram usados para criar os astrais. Então eles, em teoria, são energia também do imaterial. Então a criatura fala verdades aqui, e a criatura diz, porém, o ingrato do anatema, o malvadão do imperador, não fez a sua parte do acordo e ele negou a existência e a divindade dos deuses, e ele faz dele mesmo uma força contrária à adoração a essa força benéfica e completamente benevolente que só quer ver vocês crescer em coexistência com as forças do caos. Ah, mas é muita mentira em uma frase só. Que criatura babaca. Porém, os Wordbearers acreditam cegamente em tudo. Eles acreditaram que a criatura falou verdades e que os deuses do caos foram abandonados pelo imperador, o malvadão, porque eles acham que o imperador é o malvadão. E agora eles decidem então ajudar os deuses do caos a seguir o lado da humanidade da barganha e assim salvar a humanidade, do contrário dos elfos que foram destruídos por abandonar o caos. Ah, mas que mentira descarrada, que coisa ridícula, não, somente não, completamente fora, né, não sei se tu já percebeu, criaturas demoníacas mentem, então tu não acredita no maldito demônio, tu simplesmente manda ele a merda e, se possível, utiliza uma bala benzida para destruir a criatura. No caso aqui, eles acreditaram e eles fizeram o impensável. Como o escudo que protegia esse laboratório estava ali, a criatura pediu: destruam o escudo para que o destino possa acontecer. E aí o próprio Argeltó, com uma espadinha ridícula, quebra o gerador do escudo, o escudo desativa, a presença dos primarcas é sentida no imaterial. E as cápsulas ali são transportadas pelo espaço. Aí o Argeltó volta para a nave. E ele agora, lá do outro lado, no deck de observação, consegue ver uns relapsos dos planetas aonde os primarcas estão caindo e o Logar vagando no imaterial e sendo mexido pelos deuses. Então, né, o Logar foi mexido pelos deuses muito mais do que deveria, e os outros primarcas foram semeados aonde eles deveriam ter sido. Então o destino se conecta, o negócio está fechando e, pelo visto, a criatura é completamente confiável e tu pode acreditar em qualquer palavra que sai da boca desse monstro. E o Argeltó, sendo um grandíssimo imbecil, a criatura olha pra ele e pensa: meu Deus, esses caras são muito trouxa. E aí a criatura fala: Argeltó, agora eu preciso que você desligue o sistema Galar da sua nave. Você e seus irmãos serão abençoados e elevados. E o Argeltó fala: eu acho que não. A criatura fala: vai sim, porque vocês são escravos à vontade de Logar. E aí vem outro detalhe legal, é que os Astarte têm meio que uma predisposição, eles são mentalmente, não vou dizer obrigados, mas muita tendência a seguir cegamente o primarca. Então é muito difícil um Astarte ir contra o primarca. Não é que é impossível, mas é que é implantado na genética delas esse comportamento. Tem que ser muito forte, ter uma resistência absurda para ir contra isso aí.
E como a semente genética do Logar estabelece uma absurda obediência, ele não conseguia dizer não, então a criatura mandou, porque era o único jeito de conseguir a verdade, que o Logar mandou você pegar. Então ele falou baixa imediatamente o Galarfield, porque ele não consegue desobedecer. No instante que o sistema Galar ali que protege desativou, a criatura e os seus amiguinhos do outro lado invadiram a nave e possuíram, atacando todos os portadores da palavra. No momento que o sistema foi desligado e eles foram atacados, os portadores da palavra tentaram lutar totalmente em vão. Eles estavam literalmente no meio do inferno, então foi uma luta completamente ridícula e eles foram mortos um a um. Então acabou a história, Lorde, eles morreram? Não. Eles voltaram. Dos 100 soldados que lutaram aqui, né, os que estavam na nave, 97 foram ressuscitados agora com um presentinho dentro deles. A alma deles estava para sempre manchada pelo caos e eles tinham junto no seu corpo um demônio, eles tinham uma criatura caótica esperando para sair. Em todos eles, uma criatura do outro lado veio junto de carona. Apenas 3 nunca acordaram. Ué, por que, Lorde? Por que 3 não acordaram? Porque dos 100 portadores da palavra que estavam aqui nessa nave, 3 recusaram o caos, mesmo contra as ordens de Logar. Eles não aceitaram de jeito nenhum voltar com o caos. Então esses 3, como eu falei, nenhum Wordbearer pode ser lealista? Não, alguns podem, mas dos 100, 3% foram contra a vontade do Logar e foram resistentes o suficiente para impedir a entrada do caos. Então não é um número muito bom, nem uma probabilidade muito boa de um Wordbearer não cair completamente na tentação e vender a sua alma em troca da voz do Primarca. Que bando de imbecil. Tudo bem. E esses 97, Lorde, foi de boa? Não foi de boa, porque eles não voltaram iguais. Não sei se tu percebe que ser possuído por uma criatura demoníaca muda um pouquitinho o teu comportamento e a tua índole. Agora, eles estavam mais fortes, mais agressivos, mais resistentes, sim, mas eles ainda tinham um corpo físico humano, então eles precisavam comer e beber. E a nave, quando o sistema Galar falhou, toda a água foi destruída e arrancada de uma explosão que aconteceu. Então agora não tinha mais água. E quanto tempo para a nave voltar para o mundo normal? Meses. O metabolismo de um Astarte é resistente? Sim, mas eles precisam de água também. Não muita, mas precisam de água. O metabolismo é bem otimizado, mas eles vão precisar beber alguma coisa. E naquela sede, eles mataram toda a tripulação humana e tomaram o seu sangue. Mesmo assim, não foi o suficiente. Eventualmente, eles tiveram que matar um ao outro e beber o sangue dos seus caídos irmãos. E agora, os 40 sobreviventes, depois de meses à deriva no imaterial, voltaram para o mundo real, muito diferente do que eles foram, e com uma criatura dentro delas bem malvada e bem cruel, esperando para explodir e se transformar. O Logar, fez um movimento inteligente, mas agora meio tarde, e prendeu
todos os 40, incluindo o Argeltock, sobreviveu a isso aí, e porque ele não confiava neles, porque ele sentiu a presença de uma criatura dentro de cada um deles, e aí ele conversou com o Argeltock, e o Argeltock falou para ele as verdades que a criatura falou, e o Logar escutou aquilo ali, e o que ele decidiu? Melhor mudar de ideia, melhor matar esses 40, queimar a criatura e abandonar tudo? Não. Ele decidiu, que coisa linda, essa é a verdade. Meus filhos, vocês são realmente abençoados. Vocês vão formar uma companhia especial chamada Galvorbak. Galvorbak é uma tradução em Coltician, que é a língua antiga deles, de filhos abençoados. E ele disse: por mais horrível que seja, essa é a verdade, e é nosso dever levar a verdade ao ser humano ignorante que segue aquele traidor, aquele mentiroso, aquele que abandonou os verdadeiros deuses, o nosso falso imperador. E nós vamos derrubar o imperador e trazer a verdade para a humanidade. É com pesar no meu coração que eu farei essa ação, mesmo que eu precise matar os meus irmãos, mesmo que eu precise matar milhões. A verdade deve vir, e eu serei o portador da palavra dos deuses do caos. Isso vai dar muita merda. Uma palavra do Corferon, o pai adotivo do Logar, que virou um pseudo-Astarte, porque ele era velho demais para se transformar completamente, e tá ali como o primeiro oficial da legião dela. Logar, do contrário dos seus irmãos, você jamais conseguiria fazer uma atrocidade com um sorriso no rosto. É mais mentiroso que o próximo. Cara, é um bando de imbecil que cria uma verdade falsa na própria cabeça e segue essa verdade, independente de prova e mais prova de que eles estão errados. Eles estão literalmente seguindo o caminho da perdição, e eles não conseguem mudar essa visão de jeito nenhum. Provavelmente porque o Logar já veio e o pessoal de coach também, corrompido pelo caos desde o início, e aí misturou a corrupção caótica com a obrigação dos portadores da palavra de seguir o Logar, e aí eles acabaram sendo corrompidos também. Que treta, isso aí não vai ser legal. E a primeira ação, falando em não cometer atrocidades com um sorriso no rosto, se lembra essa população aqui, que cultua os deuses do caos e é tipo parecida com o pessoal de coaches antigo? Pois é, primeira coisa que o Logar fez para esconder isso aí até o momento certo de fazer o seu movimento contra o imperador, ele mandou as naves bombardear as pessoas que viviam lá embaixo e matar todo mundo no planeta. Então, primeira coisa que ele fez foi exterminar o pessoal que cultuava a mesma coisa que ele, apenas para não ser descoberto. Novamente, Logar é um grandíssimo babaca, mas no plano maior dos deuses do pelo menos foi isso que ele contou para si mesmo, aquelas pessoas que estavam lá embaixo já fizeram o seu objetivo. O seu objetivo era trazer a verdade pro Logar, e agora ele sabia o que ele tinha que fazer. Logar, cara, se alguém pode ser mais burro que tu, só o Angron consegue ser mais ignorante do que esse imbecil aqui. E Lorde, para tudo, Lorde. Beleza, eu entendi que esse livro tem algumas falhas ali, que o autor quer forçar umas barras, mas e os custódi? O imperador não botou malditos 20 custódi pra seguir e guiar o Logar. Como é que ele fez tudo isso aí sem os custódi perceber? Muito simples. Nesse livro aqui, cara, os custódios, eles têm a acuidade visual do Mr. Magoo, eles têm a audição aguçada de um morcego morto e, principalmente, eles têm a capacidade cerebral do Pink.
Link. Então, os custódes nesse livro são cegos, surdos e burros feito uma pedra. E no caso, eles não conseguiram perceber, tanto que o comandante dos custódios caiu na mentira do Argeltó, que o custódio que morreu junto com o Chapter Master ali do Serrated Suns morreu lutando contra um monstro lá embaixo. Ele fez uma mentira e o custódio acreditou. Todo mundo acreditou, não tá de boa, porque morreu o pessoal ali dos Wordbearer também. Ninguém se perguntou por que o Wordbearer morreu com uma arma de energia do custódio, ou por que os corpos não foram recuperados. Não, ninguém perguntou isso aí. E ainda o comandante dos custódios chegou pra ele e falou pro Argeltó: parabéns pela promoção a Chapter Master do Serrated Suns. Então você merece, você é um cara muito honrado e verdadeiro. Os custódios nesse livro e nada é a mesma coisa, completamente a mesma coisa. Espero que eles se ferrem, porque nesse livro que eles merecem se ferrar. E não se preocupe, no próximo parte eles vão se ferrar. Acredito que a próxima parte vai ser a última do primeiro herético, onde nós vamos para o planeta de Stivan V e as forças lealistas dos Iron Warriors, dos portadores da palavra, dos Night Lords, da Alpha Legion estão vindo para ajudar os Salamanders, a guarda do Corvo e não estão vindo, e os Mão de Ferro nessa batalha espetacular e vão acabar com a heresia do Horus de uma vez só. Não se preocupe, pode confiar. Detalhe, falando nisso, eu deveria ter trazido no começo, mas você que chegou aqui merece. O vídeo de hoje é trazido até você pela Oficina de Reparos de Computador e Peças de Informática e Tecnologia dos Iron Hands. E apenas hoje, se você entrar em contato agora, o chefe perdeu a cabeça. É uma promoção de... não consigo, não dá pra não fazer zoeira com ferros manos perdendo a cabeça. Mas no caso, tá barato mesmo. Então, entre aí na promoção, lembrando sempre que com o código Fugrinho você ganha um desconto maior, porque o do Fugrinho sempre é maior. Tá, mas falando sério, no próximo capítulo nós vamos ver o Drop Site Massacre, muita violência, brutalidade. Recomendo até também você dar uma olhada, porque agora lançou a nova edição da Heresia do Horus e tem um videozinho para cada vez que eles lançam uma edição nova para anunciar o negócio. E o vídeo, esse último, foi exatamente de Stivan V, desse massacre do Drop Site. Então dá uma olhadinha, bem legal, e recomendo ver. Tudo de bom, meus amigos. O Imperador protege.